Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Breda, eu sou aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio Adventista de São Caetano do Sul e esse é o meu podcast sobre a Segunda Guerra Mundial, da aula de História da professora Célia. Nós iremos falar sobre vários aspectos, a gente vai falar sobre o que causou a Segunda Guerra, o que ela foi, qual a definição, qual foi o seu final, qual foi o seu desenvolvimento, coisas que marcaram ela, como as bombas atômicas, as consequências que ela trouxe para o mundo atual, para o mundo mais, claramente, né, é algo mais um tanto recente, se pararmos para pensar, né, porque ela foi finalizada em 1945, começou em 1939, não faz tanto tempo assim como possamos pensar, né? Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. E a primeira pergunta que nós chegamos aqui é: o que foi a Segunda Guerra Mundial? Bem, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global que aconteceu entre 1939 e 1945 e ficou marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. Foi um conflito extremamente delicado e que mostrou ao mundo o que Estados Unidos era capaz de fazer com essas bombas atômicas, que eu acredito que talvez seja justamente por isso que ainda não houve uma terceira guerra mundial, porque bombas atômicas foi só o início, né? Hoje em dia talvez o estrago fosse bem maior do que Hiroshima e Nagasaki. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais. Isso eu já falei. E acabei de lembrar de novo, mas vamos lá. Bom, ela foi caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra. E houve dois grupos, né? Os aliados e o eixo, né? Os aliados, né, eles eram a parte que constava, né, Inglaterra, França a seu princípio, né, Estados Unidos, e o eixo, né, ele já era a questão da parte da Alemanha, Itália, Japão, marcados pelo totalitarismo, né, eram governos autoritários, governos desumanos. Bem, vejamos aqui. Resumindo, a Segunda Guerra Mundial, ela, como já falamos, ela se estendeu de 1939 até 1945. Houve a morte de entre 60 a 70 milhões de pessoas. Foram muitas mortes, né? Embora existam estatísticas que surgiram que a guerra provocou mais que 70 milhões de mortos. E o estopim, que agora vamos falar, né, sobre o que causou a Segunda Guerra Mundial, que era a segunda pergunta. Bom, a princípio, vamos voltar aqui, a causa, né? Ela teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava quebrada. Ela estava debaixo do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra e limitava o número de soldados de infantaria a 100 mil soldados da Alemanha, o que obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Então, em outras palavras, a Alemanha estava destruída, ela perdeu tudo o que ela tinha. E Hitler veio num ambiente heróico, veio levantar a Alemanha, só que ele veio de forma... Bem, acredito que justamente foi por isso que ele teve muito apoio, foi porque ele tirou a Alemanha disso e colocou ela como uma potência global naqueles anos de 1941. Bem, vamos continuar aqui. O Hitler, ele não respeitou esse Tratado de Versalhes. Ele deu início ao seu expansionismo territorial. E com uma narrativa de ataque da Polônia, ele invadiu a Polônia, coisa que a França e a Inglaterra tinham falado para ele não fazer. Bem, isso tudo ele se deve a um grande erro, né, que resultou na Segunda Guerra Mundial. Logo depois deles invadirem a Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha. Isso tudo envolveu aliados, envolveu tudo. E o Brasil, nosso Brasil,
ele lutou ao lado dos aliados, né, os vencedores da guerra. Não foi um grande nome da guerra o Brasil, mas ele participou de algumas batalhas que nós vamos falar aqui. Como eu já disse, né, houve dois grupos, os aliados e o eixo. Os aliados eles eram formados pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Esses eram os membros principais. Como eu já falei, teve outros, né, como o Brasil e outros países. Né. O eixo, né, os três membros principais eram a Alemanha, Itália e Japão. Vamos então voltar aqui. Qual foi o final da Segunda Guerra Mundial? Bem, o final, isso a gente já pula um monte de coisa, mas essa é uma das partes mais interessantes, ao meu ver. Em seu final, né, a Alemanha, em 1941, ela era praticamente invencível, era quase impossível de deter ela. E quando foi passando o tempo, eles foram conquistando, até que eles tentaram invadir a União Soviética, que ofereceu resistência até vencê-los naquela parte de território. Aos poucos, a Alemanha foi perdendo a sua força, o seu ganho, e foi ficando cada vez mais endividada, acumulando todos os gastos que ela teve na guerra. Foram muitos e muitos erros que ela cometeu. E isso acabou resultando no suicídio de Hitler e sua esposa. A partir deste momento, né, a Alemanha perde o seu herói nazista, o qual causou holocausto, morte de negros, morte de judeus principalmente. Era um antissemitismo absurdo. Ele era extremamente desumano e acreditava na supremacia alemã. A partir deste momento, né, que ele morre, né, a Alemanha declara, se rende e para com a guerra da parte da Alemanha. Só que o Japão era um pouco mais nacionalista que isso. Era uma questão de honra. E eles de fato lutaram até a morte. Pouquíssimos soldados japoneses se renderam assim facilmente. Mas logo depois da rendição dos nazistas, né, os aliados, né, exigiram, né, a rendição incondicional dos japoneses, coisa que eles não queriam fazer, o que gerou as bombas atômicas, né. Depois de Hiroshima e Nagasaki, o Japão ele não pôde continuar. Bom, e ficamos por aqui no nosso vídeo, né. O fim aconteceu assim. Houve a morte de milhares e milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, mas esse foi o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Ficamos por aqui. Eu agradeço a sua atenção. E até o próximo vídeo. Estamos juntos. E é isso aí, professora. Muito obrigado.